municipais. Ele num evento com o Juscelino ali ao lado dele, isso significa que ele dobra a aposta, não é mesmo? Significa que ele não aprendeu nada com o passado, né? Fabíola não aprendeu nada. Ainda ontem, o presidente estava na cerimônia de posse da nova chefona da Petrobras e ele disse no discurso dele que não houve na Petrobras corrupção. O que houve lá foi uma tentativa de conturbar a estatal para fatiar, vender pedaços dela, privatizar, e disse que não houve corrupção lá. Todos sabem que houve. Ninguém devolve dinheiro se não roubou, ninguém confessa se é inocente, e as confissões foram muito eloquentes na Petrobras. E no próprio balanço da empresa, ainda durante a gestão Dilma Rousseff, a empresa contabilizou mais de 6 bilhões de reais de roubo. E está escrito no balanço, não foi nenhuma coisa, uma maquiagem, não, está escrito lá que esse prejuízo decorreu de um complô de fornecedores, empresas, funcionários da estatal e agentes políticos. Então, isso é história, não é? E aí o presidente diz isso. Aí diz, não, mantém o Juscelino, mas na mesma viagem, no mesmo contexto, ele disse que houve uma falcatrua no leilão de arroz realizado, ou que tentou realizar, o Ministério da Agricultura com a Conab, e classifica como falcatrua um episódio que resultou no afastamento de um secretário do Ministério da Agricultura, o Nery Geller. E a investigação acabou de ser aberta, portanto, não há indiciamento, não há nada, acabou de começar. E ele já se refere como uma falcatrua, já tem gente afastada. E aí pega um ministro que chegou ao governo como um escândalo, já indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e desfila com o ministro pelo Maranhão, vai anunciar obras, vai anunciar iniciativas de conectividade para escolas e tal, como se nada tivesse sido descoberto sobre o ministro. Simultaneamente, a Codevasf, de onde o ministro tirou as verbas que foram desviadas no Maranhão para fazer uma estrada na frente da fazenda dele, a Codevasf está sendo acossada pelo TCU para cobrar as verbas que estão sendo desviadas lá. Virou um ninho de corrupção desde a gestão Bolsonaro, entregue ao Centrão. Elmar Nascimento, candidato do Arthur Lira à presidência da Câmara, é quem manda na Codevasf, é quem comanda a presidência, o apadrinhado dele comanda a Codevasf. Continua tudo como se estruturou durante a gestão Bolsonaro. O Lula não fez nada para modificar isso. Então está o TCU pressionando a Codevasf a cobrar as verbas desviadas das empreiteiras, das prefeituras. O ministro acusado de uma corrupção orçada em 7 milhões e meio de reais, e o presidente finge que nada aconteceu. Então, realmente, não aprendeu nada com o passado. Dois escândalos graúdos tiveram as suas raízes nas gestões do Lula, o mensalão, o petrolão, raízes com Lula e proliferou sob a Dilma, e agora o presidente finge que nada aconteceu, e ele já tem os seus escândalos a esclarecer, como no caso do leilão de arroz, e incorpora gostosamente escândalos que chegaram ao seu governo já prontos, que é o caso do Juscelino. É vergonhoso isso, Fabiola. É a única palavra possível. Aí o Lula diz, não, estou pensando em reforma ministerial. Ninguém está falando em reforma ministerial. Estamos falando de um ministro acusado de corrupção, que tem todo o direito de defesa, tem todo o direito de exercer o contraditório, mas que faça isso longe dos cofres. Não precisa um ministro com esse grau de suspeição ficar nas cercanias do cofre de um ministério tão estratégico como o Ministério das Comunicações. Se o presidente não quer ficar mal com União Brasil, que é o partido do ministro, ele que chame o partido e diga: indiquem outro, esse não dá mais. Manter o ministro é o pior que o presidente poderia fazer, é o pior que o Lula poderia fazer. E ele sabe o que acontece quando faz isso.
porque ele já foi presidente durante 2 mandatos, já conviveu com 2 escândalos, sabe que isso não deveria se repetir, mas está se repetindo. Ô, Madá, a gente hoje aqui no nosso All News, a gente já falou sobre várias declarações do Lula, né? Eu vou te jogar aberto para ver o que você achou de mais importante nesse sentido. A nossa manchete fala justamente sobre a questão do leilão do arroz, no qual ele diz foi cancelada porque houve falcatrua. Ele falou também sobre os jogos de azar, assunto que é polêmico na sociedade brasileira também, discutido também, apertada a votação lá na CCJ, no Senado, e ele diz: eu sou contra, mas se for aprovado no Congresso, eu vou sancionar, né? Foi o que ele disse sobre os jogos do azar. Além disso, ele falou agora sobre essa questão do... Não falou do Juscelino, mas deu a entender aí que não vai tirar o Juscelino, porque o time dele é muito bom. Olha, Fabíola, eu acho. O José estava falando aqui dessa questão do mensalão, do petrolão, o Thales lembrando também a relação com o Centrão, como que ele está temperando. O que que tem de diferente de outros escândalos que o Lula enfrentou como presidente e dessa era agora? É o cenário dessa temperatura muito alta de debate político e da contaminação da pauta política por debates absolutamente nonsense. Essa questão do Juscelino, você veja, diante de tudo que está acontecendo, dos deputados colocaram o aborto, aí tinha a privatização das praias. Lembra que eu falei? Eu falei aqui no All News que a privatização das praias era para trazer a aprovação do negócio dos cassinos, como foi feito. E ninguém foi pressionar a bancada evangélica por isso? Não, porque estava esse debate maluco que eles inventaram de aborto. Daqui a pouco eles trazem o quê? Maioridade penal, vão colocar maioridade penal também. Enfim, eles ficam com esses temas polêmicos numa temperatura muito alta. Essas declarações do Lula, assim, eu não sei qual é o propósito disso, eu não sei o que está acontecendo, eu acho estranhíssimo. Essa coisa da falcatrua do arroz, que nem o Josias falou, ele com esse ministro pendurado, o outro nem foi investigado, já